Boa noite, queridos irmãos. Meu nome é Sandro Cunha, eu faço parte do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, uma casa que se reúne publicamente às sextas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã, no bairro do Gardenia Azul, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais um estudo sob a luz da doutrina espírita, com um tema muito convidativo, né, a reflexões. Está lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda, que é intitulada Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Nós vamos falar do capítulo 9, que é intitulado Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Vamos falar especificamente dos anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Como de costume, nós iniciamos sempre os nossos estudos com uma leitura, né, com concentração, da harmonização, e escolhemos esse livro aqui do nosso querido Chico Xavier, que é intitulado Paz e Renovação. São mensagens de espíritos diversos, nós vamos abrir aqui aleatoriamente, e caiu aqui no capítulo 18, que é intitulado Quando? E é uma mensagem do nosso querido irmão André Luiz. Fala assim: quando compreendermos que vingança, ódio, desespero, inveja ou ciúme são doenças claramente ajustáveis à patologia da mente, requisitando amor e não revide, quando interpretarmos nossos irmãos delinquentes por enfermos da alma, solicitando com segregação para tratamento e reeducação e não censura ou castigo, quando observarmos na caridade simples dever, quando não aceitamos na condição de espíritos em evolução, ainda portadores de múltiplas deficiências, e que por isso mesmo o erro do próximo poderia ser debitado à conta de nossas próprias fraquezas, quando percebermos que os nossos problemas e as nossas dores não são maiores que os dos nossos vizinhos, quando nos certificarmos de que a fogueira do mal deve ser extinta na fonte permanente do bem, quando nos capacitarmos de que a prática incessante do serviço aos outros é dissolvente infalível de todas as nossas mágoas, quando nos submetermos à lei do trabalho, dando de nós sem pensar em nós, no que tange a facilidades imediatas, quando abraçarmos a tarefa da paz, buscando apagar o incêndio da irradiação, da irritação ou da cólera, com a bênção do socorro fraternal, e abstendo-nos de usar o querosene da discórdia, quando, enfim, nos enlaçarmos na experiência comum, na posição de filhos de Deus e irmãos autênticos uns dos outros, esquecendo as nossas faltas recíprocas e cooperando na oficina do auxílio mútuo, sem reclamações e sem queixas, a reconhecer que o mais forte é o apoio do mais fraco e que o mais culto é o amparo do companheiro menos culto. Então, o egoísmo terá desaparecido da terra para que o reino do amor se estabeleça, definitivo, em nossos corações. E as belas palavras do nosso querido irmão André Luiz. Então, agora vamos à nossa prece, agradecendo em primeiro lugar a Deus, a Jesus, nosso guia espiritual, companheiro de todas as horas, pedindo a proteção do nosso anjo da guarda, nosso espírito guardião, te pedindo, Pai, e te agradecendo em primeiro lugar por estarmos aqui reunidos em teu nome, para mais um estudo sobre a luz da doutrina espírita, te pedindo discernimento, entendimento, para que tudo aquilo que nós aqui falarmos, Senhor,
seja útil aos nossos corações, aos nossos pensamentos, sentimentos, e principalmente às nossas atitudes. Gratidão por mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, Senhor. Fica conosco, nos abençoe, nos guarda hoje e sempre, e damos por iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, como nós falamos, né, já direcionamos aí que nós vamos estudar sobre os anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Está lá no livro dos Espíritos, livro dos Espíritos, da pergunta, são as perguntas 489 a 521, certinho. 489 a 521. E vamos fazer, né, esse entendimento que ele fala aqui de anjo guardião. O entendimento que nós temos sobre, né, sobre os anjos, né, que já tem aqui, né, anjo é aquele espírito celestial, né, que a gente tinha essa imagem, né, desses irmãos que já conseguiram um grau mais, né, celestial, um grau evolutivo, um grau superior evolutivo ao nosso, e que a doutrina espírita, ela nos traz esse entendimento, né? Esse ensinamento, ele nos traz essa diferenciação entre o anjo da guarda, entre o anjo guardião, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, aqui, né, nós fomos buscar nossas pesquisas, nós temos aqui no site O Consolador, né, ele traz um texto interessante, que ele nos fala assim: os espíritos simpáticos, né, são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares, né, e também por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal, né, os espíritos simpáticos. O nosso espírito protetor, né, anjo da guarda ou bom gênio, é o espírito que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É ele sempre de natureza superior com relação ao seu protegido. Sua missão, sua missão é como a de um pai com relação ao filho, guiá-lo pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, é tudo, né, que nós sempre, a nossa formação, né, espiritual, ela é católica, e a Igreja Católica, ela tá, né, o catolicismo, ele também traz essa imagem do anjo da guarda, né, que na doutrina nós conhecemos como anjo guardião. Então, todos nós, né, estudando mais um pouco a doutrina espírita, vamos mais um pouco a fundo, nesse livro aqui, Missionários da Luz, do nosso querido irmão André Luiz também, né, pela psicografia do Chico Xavier, no capítulo 13, ele fala da reencarnação do Segismundo. E nesse capítulo é muito interessante que ele fala de uma programação espiritual que nós temos, né, antes de encarnarmos, é feito todo um preparo, toda uma programação espiritual, né, na espiritualidade, onde é definido, né, o que é necessário para nós, né, encarnarmos e continuarmos evoluindo, né? Quais são, onde nós definimos, né, junto com né, nós vamos sentar lá com a equipe que vai cuidar da nossa encarnação, vamos definir, né, juntos quem vão ser os nossos pais, a nossa família, que nós, né, precisamos reencarnar com os irmãos ali que iremos estar juntos,
nosso grupo de amizade, nos espíritos que vão fazer parte da nossa programação espiritual, né, da nossa encarnação, os espíritos que vão fazer parte da nossa encarnação, e nossos grupos familiares, né, de formação, né, de onde nós iremos encarnar, qual país, qual cidade, e a nossa família, né, que vai ser constituído. Então, os irmãos que vão fazer parte da nossa encarnação, né, resumindo a grosso modo. E também, né, vai ser definido qual espírito será, né, o nosso espírito protetor, né, ou o nosso anjo guardião. Então, esse irmão, ele nos acompanha, já é definido na programação espiritual, e quando nós encarnamos, ele já começa, né, ali o seu trabalho, né, o seu auxílio junto a nós, participando, né, desde o nosso nascimento até o nosso desenlace, né, do berço ao túmulo, né, como diz, né, nós espíritas costumamos falar. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 489, Kardec pergunta assim a espiritualidade: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Aí a espiritualidade responde: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Aí continua: o que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Ele é um espírito de uma ordem mais elevada, né, que a nossa. Ele vem junto a nós para nos auxiliar. Né? Aquele espírito que vem para nos guiar no caminho do bem. Aí, né, a, a, toda essa nossa toda essa nossa programação, todo esse nosso auxílio, né, até a nossa encarnação, é tudo planejado e agraciado pela misericórdia divina. Deus nos dá essa oportunidade de nós encarnarmos para continuarmos evoluindo. Como? Cumprindo as nossas provas, as nossas expiações, dentro do ambiente, dentro dos grupos aos quais nós precisamos, né, e pedimos na nossa programação, né, programamos para virmos juntos, né, estarmos juntos nessa programação. Então, nossos pais, nossos irmãos, né, nossos familiares, tudo isso foi programado para que nós encarnarmos e possamos continuar progredindo, moral, que é o principal, né, e espiritualmente. Então, na 491, Kardec pergunta assim: qual a missão do espírito protetor? Isso é importante nós sabermos qual a missão desse irmão que vem junto a nós para nos auxiliar. Aí a espiritualidade responde, olha que interessante: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Olha como Deus é bom, né? Olha como é misericórdia divina, olha como a espiritualidade ela nos permite os meios para que nós possamos evoluir. Só basta que nós façamos a nossa parte. Não é? Quando Jesus falou, né, trazendo isso tudo para os ensinamentos do Cristo, para o Evangelho de Jesus, Jesus falou que nós somos luz, vós sois luzes, e que nós podemos fazer, assim, sem pretensão alguma, né, de desmerecer ou diminuir Jesus em relação a nós, jamais, mas o próprio Jesus falou que nós podíamos fazer tudo o que ele fez, tudo o que ele nos ensinou, tudo o que ele deixou no seu legado para nós.
Então, por que nós podemos fazer? Porque a misericórdia divina nos dá os meios, né? Os irmãos protetores, para que eles possam nos auxiliar, né? Para que nós possamos fazer, né? Cumprir, passar pelas nossas provas e pelas nossas expiações. Então, esses irmãos, eles vêm junto a nós, nos intuindo, né? Muitas das vezes, nós nos livramos de uma situação difícil, né? Às vezes escutamos aquelas vozes, não vai por aqui, vai pela outra rua, vai por outro caminho, não vai, não pega isso e voa, como nós vemos tantos casos aí de irmãos, né? Normalmente quando tem acidente, eu ia pegar o voo e aconteceu algo, ou eu fui desviado, ou eu perdi o voo, né? Então, o que é isso, né? São o nosso anjo, é o nosso anjo da guarda nos orientando, atrasa um pouco, né? Não, segue outro caminho, né? Não faz, né? Não toma determinadas decisões agora, aguarda mais um pouco. Então, como no próprio livro dos Espíritos fala que nós somos, que esses irmãos, eles influenciam, a espiritualidade influencia, né, em nossos pensamentos, até nas nossas atitudes, esses irmãos, esse irmão, né, esse anjo da guarda, ele vem nos agraciar, ele com a sua presença, com o seu apoio, né, que a espiritualidade o encarrega de participar conosco da nossa encarnação. E logo em seguida o Kardec pergunta: o espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Aquilo que nós falamos, né? Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Nós sabemos, só para nós entendermos também o que a doutrina nos ensina, nos explica e nos convida para a reflexão, é que nós somos espíritos imortais, né? Encarnando e reencarnando com o objetivo de progredir, com o objetivo de evoluir. Nós estamos em né, constante evolução, né? E esses irmãos, eles vêm junto a nós para nos auxiliar. É voluntária, está lá na 493, é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Aí a resposta da espiritualidade. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo, naquela programação espiritual que nós falamos, né? Mas agora há pouco, ele é convidado, aceita e fica ali realmente ao nosso lado, né? Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Então, eles procuram, né, os espíritos simpáticos, é aqueles que, né, que pensam iguais, que agem, né, dentro da mesma faixa vibratória. Se nós vibrarmos na faixa, assim, eu gosto de música clássica, aí o que nós vamos atrair? Os irmãos que também gostam desse tipo, né? Que gostam, que pensam, que agem, né? Mais ou menos dentro do contexto em que nós agimos e pensamos. Esses são os espíritos, né? Que simpatizam com nós. É igual quando a gente encontra um irmão, né? Um amigo, né, que a gente tem aquela afinidade com eles, são os espíritos afins, né, os espíritos simpáticos. Então, a gente tem irmão que a gente vê a primeira vez e fala, parece que eu já conheço há muito tempo, né, nós tivemos afinidade, né, nós conversamos, sorrimos, enquanto tem irmãos que é igual aquele imã ao contrário, né, quanto mais a gente tenta unir, mais a gente se afasta, né, então, a afinidade de pensamento e de ações, né? Eles nos unem ou
né? E na falta dessa afinidade, ele pode nos separar. Aí esses irmãos vêm, mesmo assim, como uma missão para eles, um dever, né? E nós vamos ver aqui que eles exercem, né, na 525, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. Eles influenciam nos acontecimentos da nossa vida, sim. Eles vão nos aconselhando, né, a tomarmos o caminho certo, o caminho do bem, do amor, da caridade, né? E, mas tudo dentro, conforme fala 25A, nunca atuam fora das leis da natureza. Isso aí, né, é importante frisar, né? E quando entra no campo do pressentimento, né, aí na 522, o Kardec pergunta: o pressentimento é sempre um aviso desse irmão, desse espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Então, esses pressentimentos que nós às vezes nós ouvimos uma voz lá, falando, faz isso, procura fazer dessa forma, procura fazer da outra, não vai por esse caminho, vai por outro. E nós temos, né, é importante isso aí, que entra também a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, né, e, e nós escolhemos, né? Às vezes eles falam e nós não ouvimos, né? E se isso acontecer numa frequência, né, maior, o que que vai acontecer? Eles vão ficar aqui parados e a gente, né, eles vão ficar olhando, ficar acompanhando, e a gente não está mais na sintonia de ouvir, né, de pressentir o que eles estão querendo falar, né, dos conselhos. Nós não estamos mais ouvindo os seus conselhos. Como ele comparou o pai com o filho, né, quando nós ouvimos os conselhos dos nossos pais, né, ou daquele irmão mais velho, ou daquele que quer nos acolher, que nos quer bem, né, o que acontece? Normalmente a gente, né, vai pelo caminho certo. A gente não ouve, nossos pais estão falando, e a gente, eu vou seguir minha vida, vou seguir meu caminho. O que os nossos pais fazem? Eles não podem, né, nos segurar, intervir. Né? Não, eles nos aconselham. Né? Se nós quisermos seguir, nós vamos seguir. Se não, nós vamos fazer as nossas escolhas, né? E eles vão ficar torcendo por nós. A mesma coisa acontece com o nosso espírito protetor. À medida que nós não vamos mais ouvindo, ou né, não estamos querendo, eles enviam a mensagem, não, mas eu vou seguir por aqui. Eu vou pela rua que eu quero ir, mesmo ouvindo que eu quero. Então, é nosso livre-arbítrio, né? E fizemos um estudo agora há pouco falando sobre o bem e sobre o mal, né? Quem são, né? Ou quem é o culpado dos nossos males, né? Não é Deus, não é Jesus, não é espiritualidade, somos nós mesmos através das nossas escolhas. Então, para isso, a espiritualidade ela nos brinda, ela nos agracia, né, com esse espírito protetor. Olha a misericórdia divina, né? Como nós somos agraciados. Temos a reencarnação, temos uma programação espiritual, onde nós participamos e combinamos tudo lá para chegar aqui e executar, e ainda vem um irmão junto a nós para ir nos orientando. Então, né, quando nós começamos a fazer esses estudos, nós vemos que Deus faz a parte dele. Né? Deus é bom o tempo todo, tem aquele dito que a gente vê muito nos vidros traseiros dos carros, nos caminhões, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E assim, né, Deus faz a parte dele. Deus é bom o tempo todo. E nós, né, uma reflexão que a gente sempre, nós mesmos nos convidamos a fazer. Nós estamos fazendo a nossa parte, né? Será que nós estamos reconhecendo
né? Essas benesses que nós recebemos da espiritualidade, né, da misericórdia divina. Então, é um caso para nós começarmos a refletir, né? Para nós traçarmos o nosso caminho do bem, né? Muitas das vezes nós deixamos esse caminho do bem, né? E já entramos no caminho do mal, mas esses irmãos, eles não nos abandonam, né? Nós vamos ter a consciência de que nós não estamos no caminho do bem, vamos refletir, vamos, né? Vamos rever os nossos conceitos, os nossos pensamentos, vamos vigiar e orar, como Jesus nos ensinou, vamos seguir o que o Mestre nos trouxe através do seu Evangelho, através do seu amor, que ele nos ensinou tanto, né, a colocarmos em prática, a, a fazermos, né, a praticarmos esse amor divino que ele nos trouxe, numa época tão conturbada que Jesus veio até nós, né? Do olho por olho, do dente por dente, Jesus vem nos mostrando que Deus é um Pai misericordioso. Deus não é aquele Deus de castigo, de punição. Deus é um Pai que nos ama, que nos dá oportunidades para que nós possamos corrigir as nossas falhas. Isso não nos deixa numa situação confortável, né? Isso nos deixa numa situação de ação, né? De que nós temos que bater para a porta se abrir, de que nós temos que buscar para achar, né? Então, todos esses dessas benesses divinas que nós recebemos, né, através da espiritualidade, é, é para o nosso bem, para que nós possamos sairmos um pouco da inércia que nós falamos assim, da inércia espiritual, da inércia evolutiva espiritual, visando sempre a nossa progressão, o nosso progresso espiritual. Então, na 495, tem uma pergunta do Kardec e quem responde é Santo Agostinho. Santo Agostinho é aquele irmão que participa, né, ativamente da codificação espírita, da doutrina, através do nosso irmão Allan Kardec. Kardec pergunta assim, ó, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? O espírito protetor pode abandoná-lo? Aí o Santo Agostinho responde, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis, e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, através dos meus pensamentos, sentimentos e atitudes, com quem eu estou me conectando, com o meu espírito guardião, com os espíritos, né, do bem, ou com os espíritos inferiores, ou com os espíritos que querem, né, parar, cessar, fazer com que nós cessemos a nossa evolução, o nosso progresso espiritual, com qual desses nós estamos sintonizados, né? Isso é importante. E aí ele continua, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então, ele volta desde que nós o chamemos, desde que nós, né, reflitamos nas nossas ações, de termos o discernimento, né, para que esse irmão esteja sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando ao caminho do bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nós temos, na coletânea de preces, nós temos o prefácio da prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. O Kardec ele nos fala assim, ó,
todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, né, conforme nós vimos lá no livro dos Espíritos, um espírito protetor, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto a nós a missão de um pai para com o filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Olha que maravilha. Sente-se feliz quando nós correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir, porque para eles é uma sensação, né? Quando nos vê sucumbir, é sinal que nós não estamos mais ouvindo, né? o que eles têm a nos falar. Então, isso para eles não é saudável, né? Não é uma coisa boa. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocá-lo como nosso anjo guardião, invocamo-lo como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamos-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Então, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser alguém que nós não conheçamos. Não importa. O que importa é que nós possamos entender a missão desses irmãos. O trabalho que eles assumiram, né? O compromisso que eles assumiram lá na espiritualidade, lá na parte espiritual, junto aos programadores da nossa encarnação, de nos auxiliar. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Então, por exemplo, se eu gosto, por exemplo, de fumar, se eu gosto do vício do álcool, das drogas, quem eu vou atrair? Quem vão ser esses espíritos simpáticos a nós? Os que gostam desses mesmos vícios que eu tenho. Né? Agora, se eu tenho vício do bem, se eu tenho, né, as nossas vicissitudes, vício do bem não, nós temos as nossas virtudes, né? Nós gostamos de estudar a doutrina, nós gostamos de praticar, né, o Evangelho de Jesus, nós temos essa vontade, nós temos essa inclinação, quem nós vamos atrair? Né? Nós estamos aqui, né, eu falando, vocês ouvindo, nós estamos nós estamos formando uma energia, nós estamos formando uma egrégora, né? Que esses pensamentos, essas ondas, né, de pensamentos, elas vão, né, buscando, vão chegando a esses irmãos que pensam, que querem estar aqui junto a nós. Isso é muito positivo, né? E se for do outro lado, né, é o lado negativo. Aqui ele continua: os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como uma presa, mas que se afastam, em se reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa vontade. A vontade, meus irmãos, eu gosto muito do livro dos Médiuns, que ele fala muito da vontade, da nossa vontade. Né? A nossa vontade, lá no livro dos Médiuns, o Kardec compara como uma alavanca. Alavanca. Né? O que é uma alavanca, materialmente falando? É aquela ferramenta, né? É uma barra de ferro com uma ponta curva, né? A ponta dela faz uma curva. Para quê? Quando nós tivermos um objeto na inércia, um objeto parado, que nós tivermos dificuldade, né, para exercer uma força, quando nós exercemos uma força, ele não sai do lugar, nós pegamos uma alavanca, né? Aí essa ponta de baixo vai fazer
vai exercer a força sobre o objeto, ele vai levantar um pouco e vai sair da inércia. Nós vamos exercer uma força, ele vai sair da inércia, ele vai se movimentar. Então, a alavanca, e o livro dos médios fala sobre essa impulsão, né? Essa saída da inércia, essa ação de nós começarmos a caminhar, a exercermos a nossa força sobre o objeto que somos nós, e nós começarmos a caminhar, usarmos as nossas energias, as nossas boas energias, né? Para caminharmos segundo o Evangelho de Jesus, para caminharmos saindo da inércia, né? Em direção ao nosso progresso espiritual, que não é fácil, né? Mas não é impossível. Que Jesus nos convida, né? Para pegar a nossa cruz e segui-lo. Jesus não falou que ia pegar a nossa cruz e ia nos auxiliar. Não. Pega a sua cruz, carrega a sua cruz, siga-me. Né? A nossa cruz está aqui no nosso ombro. Né? Mas com Jesus, o que ele fala também? E com ele, o nosso fardo, né? É suave, né? O jugo é suave e o fardo é mais leve. E nisso nós temos que acreditar, porque quando Jesus, né? Quando a espiritualidade maior nos brinda com esse espírito guardião para nos auxiliar, né? É porque é, ele cumpre, né? A sua missão de nos auxiliar. Jesus cumpre a sua missão de nos auxiliar sempre junto ao Pai, de ser o nosso intercessor junto ao Pai. E esses espíritos, eles são também nossos intercessores junto à espiritualidade mais evoluída que nós, mais evoluída também que eles. Alguns há que se nos aferram como uma presa, né, já vemos, mas que se afastam, se reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Os nossos espíritos, os espíritos protetores e familiares, que também nos auxiliam, que também estão ali junto a nós, né, formando a nossa família espiritual, formando a pleiade de espíritos, tanto nos auxilia, tanto nos acompanha ali para o lado, né, do bem. Só depende de nós, meus irmãos. Muitas das vezes nós esquecemos de que nós somos agraciados com essas misericórdias divinas e nos afastamos, né? Não entendemos as nossas dores, não entendemos os nossos problemas, as nossas aflições, as causas anteriores das nossas aflições, né? Que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Kardec nos traz esse estudo, muito interessante, quem puder também leia, causas anteriores, causas atuais e a justiça das nossas aflições, nós vamos entender que todas elas são causadas por nós mesmos. Deus não nos desampara, muito pelo contrário, Ele nos dá todo o mecanismo, todo o amparo para que nós façamos nosso trabalho. Tem esses espíritos, falando dos espíritos, dos anjos guardiães, os espíritos familiares, nós vamos pegar lá do livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas de um grupo espírita, fazendo pergunta ao espírito Emmanuel, né? E lá na pergunta 176, eles perguntam assim ao Emmanuel: as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra? Aí o Emmanuel responde: os núcleos familiares do além agrupam-se igualmente em falanges. Continuam aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos
elementos mais rebeldes ou estacionários que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços, aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem o luminoso plano de unificação divina com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. São nossos grupos familiares, nossos espíritos afins, né, nossos companheiros, nossos irmãos, primos, tio, a família. Né? E a família espiritual, né, na espiritualidade também, nós vamos dizer, encarnando e desencarnando, faz aquele grupo, né, em sintonia, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Na 177 também, lá do Consolador. As famílias espirituais possuem também um chefe. A resposta é Granada. Todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares, pelas santas afinidades da alma, e cada um possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Nas duas respostas, ele fala do amor, fala da sabedoria. Amor, sabedoria. O amor, né, a causa de tudo, né, do lado positivo, que do lado do positivo, né, nós vamos conectando com o amor, porque é o sentimento que Jesus veio nos ensinar, colocar em ação, em movimento, e nos leva à prática do amor ao próximo e também da caridade. Então, nós temos, né, esses ensinamentos aqui. Os principais aspectos das famílias espirituais na nossa reencarnação é que o núcleo é planejado, né, na pátria espiritual, frequentemente com a ajuda dos mentores, para garantir que as provas necessárias para a evolução sejam vivenciadas. Porque muitas vezes nós planejamos, lá na parte espiritual, na nossa programação, né, definimos as provas, as nossas expiações, e quando chega aqui a gente esquece tudo. Aí o nosso anjo guardião, ele vai nos intuindo para que nós, né, sejamos lembrados do que nós devemos fazer. Através dos nossos pressentimentos e das intuições. Mas nós esquecemos. Né? E os nossos laços da família não são destruídos pela reencarnação, muito pelo contrário, né? São fortalecidos e reapertados através dos reencontros. Isso é como a gente encontrar, né? Os nossos familiares, nossos entes queridos, quando nós retornarmos à pátria espiritual, muitas, né, literaturas falam sobre isso, de acordo com nossos merecimentos, né? O que nós fizemos aqui, deles também, a gente pode encontrar, sim. A família espiritual pode ser composta por espíritos simpáticos ou por aqueles com quem temos pendências, utilizando o ambiente familiar para reconciliação e aprendizado. É igual a nossa família consanguínea, né? Quem são os espíritos que encarnam junto a nós? Né? Quem são esses irmãos? Então, nós temos esses irmãos que vêm junto a nós. E o objetivo da família espiritual, né? O lar é considerado um centro de aprendizado, onde o amor e a união são cultivados ou onde se reparam erros passados, servindo como base para o progresso moral. Base para o progresso moral. Vem conosco aqueles espíritos afins e o que nós necessitamos, aquele irmão, né, que a gente não se dá muito bem, né, pai, mãe, aquele filho problemático, todos fazem parte da nossa programação espiritual. E, meus irmãos, para encerrar, nós achamos na Revista Espírita, de setembro de 1862,
num jornal de estudos psicológicos, uma poesia espírita que é intitulada O Anjo da Guarda. Essa mensagem foi psicografada na Sociedade Espírita Africana pela médium Senhorita O. Fala assim: pobres humanos que sofreis na terra, consolai-vos, enxugai o pranto. Em vão ronca a tormenta sobre vós, os guias vos envolvem com seu manto. Deus, o Deus tão bom em vosso Pai, a todos deu um anjo e um irmão, de vós amiga, ajuda e proteção. Queremos, após esta vida, a vossa felicidade, conduzir-vos ao céu, aos planos da caridade, da claridade. Se visseis nosso sorriso aos vossos passos primeiros, se visseis nossa tristeza, quando ficais derradeiros. Queremos só ensinar o segredo que é o bem, para que vos torneis anjos, anjos da guarda também. Sim, após todas as penas, já vos tendo depurado, o Senhor vos manda a terra o progresso encarregado, assistindo os pequeninos de modo suave e terno, puro como amor materno. Guiai, então, com segurança para a celeste esperança. É uma mensagem do Espírito chamado Dulcis. Está lá na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos, setembro de 1862. Então, meus irmãos, eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui juntos para um estudo e esperando sempre em Deus que os próximos sempre virão, né? Nós vamos fazer a prece de encerramento e logo em seguida finalizaremos o nosso estudo, tá bem? Então, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer, Senhor, ao Mestre Jesus, aos espíritos, amigos, familiares, que vieram aqui estudar conosco e estiveram ao nosso lado. Muito obrigado, Mestre, por esses irmãos em nossa caminhada. Obrigado ao nosso anjo da guarda. Obrigado a Deus, nosso Pai, por mais um estudo sob a luz da doutrina espírita. Gratidão, Senhor, que as nossas preces cheguem a todos os irmãos que sofrem, encarnados ou desencarnados. Em especial, Pai, te pedimos pelos irmãos suicidas, pelos drogados, delinquentes, vítimas e causadores do aborto, aos obsessores e obsediados, aos irmãos dos países onde estão tendo as guerras, que possa auxiliá-los, Mestre. E para os governantes do nosso mundo, do nosso planeta, todos os governantes, eles possam ter a exata noção, Senhor, de que só o teu amor constrói. Abençoa-nos, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, tenham todos um bom descanso e que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado e até a próxima.